Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Sou Umbanda. Meu nome é Beto Ângelo, sou sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu e hoje eu vou falar sobre a hierarquia dentro da minha prática, dentro do meu terreiro, respondendo a uma pergunta de um irmão que fez aqui pelo WhatsApp e também a pedido de um dos meus filhos de santo que pediu que eu fizesse um vídeo a respeito. Então, vou fazer um vídeo aqui falando sobre os graus dentro do nosso terreiro, dentro da nossa hierarquia. É costume dentro da minha tradição, é costume dentro da minha ancestralidade, né, vindo lá da minha raiz, daqueles que me antecedem, não abordar temas particulares, temas fechados dos nossos terreiros. Porém, esse tema ele não é um tema tão fechado. Por quê? Porque nós vamos falar dos graus que nós utilizamos com base nos graus trazidos pelo Caboclo Mirim, na tenda espírita Mirim, e meu pai, Paulo Dogero, inclusive, já aqui, ó, vou deixar para vocês aqui, ele já falou sobre o tema também, claro. Então, eu vou fazer aqui uma abordagem para vocês dentro do nosso padrão aqui do Umbanda Só Umbanda e vou falar um pouco sobre essa questão dos 7 graus que nós temos dentro do terreiro, dentro da nossa hierarquia. Pois bem, como eu disse, os 7 graus que nós temos dentro da hierarquia da nossa casa, ele é baseado nos 7 graus trazidos pelo Caboclo Mirim na tenda Mirim. Por que ele é baseado? Porque ao decorrer do tempo, né, conforme vai passando de um para outro, eles vão sofrendo pequenas alterações. Como funciona isso? Por exemplo, Caboclo Mirim passou para Caboclo Arranca-Toco, do pai Félix Nascente Pinto. E este manteve ali a sua originalidade. Porém, ao passar para o próximo grau, para o próximo caboclo, para o próximo médium, que seria chefe de terreiro, já houve uma pequena alteração. E este, ao passar para o seu sucessor, também personalizou alguns detalhes, incluindo algumas alterações. E assim, chegando até mim, esse fundamento chegando até mim, ele também sofreu ali algumas alterações. Então, é claro que percebendo essas alterações, nós temos claro que todos os caboclos, todos os guias-chefes da casa e dirigentes também, se for o caso, têm aí a outorga de, dentro da sua casa, dentro da sua linhagem, fazer os ajustes culturais necessários para os graus. Por quê? Porque os graus eles vêm para organizar, para hierarquizar a casa, mas eles são flexíveis, eles não são inflexíveis. Por que eles são flexíveis? Porque eu tenho que adaptar a minha realidade, a minha cultura, a minha tradição, ao meu formato de trabalho, né? E nosso formato de trabalho é bem diferente do formato que se pratica lá pelo Caboclo Mirim na tenda Mirim, né? Hoje regida por outro dirigente, né? Já não mais pelo Caboclo Mirim. Mas enfim, e quais são esses graus? Quais são esses 7 graus que nós temos na nossa hierarquia e quais são as funções deles? Eu vou fazer do primeiro ao sétimo, óbvio, né? Por uma questão de lógica, e vou explicando cada um deles no caminho. Então, quando o assistente ele pede entrada na casa, ele recebe permissão para entrar na casa, ele se integra à corrente, ele recebe o primeiro grau. O primeiro grau é um grau chamado Bojamirim. Bojamirim. Esse grau de Bojamirim, ele é representado por uma letra I. I de iniciante. Essa letra vai no uniforme aqui ao lado, à direita. Eu não sei se a câmera está invertida aí para você, né? Mas é à direita, tá? Esse grau I, ele vai no uniforme para indicar que aquele médium é um médium iniciante. E por ser um médium iniciante, ele está ali unicamente para desenvolver, para melhorar, para
amplificar os seus sentidos mediúnicos. Então o médium I, ele faz o quê? Ele chega na casa, ele faz seu preparo, ele chega na casa, ele bate cabeça, ele vai para o seu cantinho se concentrar e ali ele permanece. E quando começam as manifestações mediúnicas, ele dá passagem para o seu guia ou é chamado ao centro do terreiro para girar, né, para desenvolver e, caso dê passagem para o seu guia, volta para o seu cantinho e ali ele permanece incorporado com o seu guia. E com o passar do tempo, ele vai passar a ter mais afinidade com esses guias que se manifestam através dele. E, tendo afinidade com esses guias, ele vai se desenvolvendo cada vez mais, vai ganhando cada vez mais fluidez, e aí chega o momento dele passar para o próximo grau. E aqui, nesse próximo grau, que é o segundo grau, já existe uma diferença doutrinária entre o que se recebe da Tenda Mirim, entre o que se tem lá no primado do Caboclo Anca Toco e o que se vem aqui até a nossa hierarquia. Existe o segundo grau chamado de Bojá, que recebe a letra B de banco. Banco, sabe banco de sentar? Ele recebe a letra B de banco. Esse grau, ele não é utilizado na nossa casa, ele não existe dentro da nossa linhagem. Por que não? Porque a função do médium B, Bojá, ou banco, é sentar num banco, numa mesa, ao redor de uma mesa, para fazer ali a energização e a irradiação energética para trabalhos de cura e desobsessão. Então, quando você leva ali os nomes das pessoas para o terreiro, você leva ali a foto, você leva ali um pedaço de roupa, uma roupa, alguma coisa, a pessoa, um pedaço de roupa não, né? Uma roupa inteira, mas uma camiseta, uma bermuda, sei lá, alguma coisa. Isso é entregue para esses médiuns que ficam ali sob efeito mediúnico, sob efeito dos guias espirituais, ele fica ali naquele banco e ele vai irradiar o tempo todo com suas mãos ali, vai cruzar, vai consagrar, vai ajudar a trabalhar nas sessões de cura e também em caso de desobsessão, também é feito ali no banco com acompanhamento dos guias-chefes e dos médiuns ali mais experientes. Então o médium B, que é o médium Bojá, que é de banco, ele é o médium que fica sentado ali ao redor da mesa, dando passe nos nomes, nas fotos, enfim, trabalhando com a cura e a desobsessão. Ocorre que, dentro do perfil cultural das nossas casas, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, ou pelo menos na atualidade, não tem espaço para mesa. O meu terreiro, por exemplo, ele tem um espaço físico pequeno. Se eu colocar uma mesa, eu tenho que tirar os médiuns. Não dá para ter a mesa e ter os médiuns. Ou tem um ou tem outro, né? Então, por conta do perfil da Umbanda aqui dentro da nossa cultura, não é possível termos médiuns de banco. Antigamente, quando foi fundada a Tenda Mirim, lá em 1924, quando foram fundadas outras tendas ali logo na sequência, era comum se fazer em casa. Então eu tenho uma casa grande e eu passo a fazer o trabalho aqui na minha casa. Então o que acontecia? Eu tinha a cozinha na minha casa, já tinha uma mesa na minha casa. Normalmente tinha uma sala de jantar onde você tinha uma mesa grande e aquela mesa passava a ser utilizada. Aquele espaço já comportava uma mesa. Hoje nós alugamos espaços. Muitos terreiros são em salas comerciais. Poucos são os terreiros que realmente são um salão grande, com capacidade para ter uma mesa lá no meio e seguir esse grau de Bojá. Então, por isso, esse grau acabou sendo afastado, acabou sendo extinto, não usado dentro da nossa hierarquia. Então, do primeiro, nós acabamos indo direto para o terceiro grau. O terceiro grau é o grau de Bojá Guaçu. Bojá Guaçu, ele é representado pela letra T de terreiro. Ele quer dizer que aquele médium ele já está se envolvendo ali com os trabalhos do terreiro. Então aquele médium auxilia com o passe, né? Ele auxilia dando através do guia, né? Sua mediunidade dando passe nas pessoas e em alguns tipos de trabalho,
que necessita do médium ali para segurar uma vela, para fazer um transporte, enfim. Ele é utilizado ali conforme a necessidade da casa, sempre a comando do guia-chefe da casa, sempre a comando do dirigente ou de algum outro guia que esteja ali hierarquicamente à frente dele. Sua função principal é o passe. Depois disso, nós vamos para o quarto grau. O quarto grau é o grau de Abaré Mirim. Abaré Mirim. O Abaré Mirim ele é representado pela letra SCT. SCT de subchefe de terreiro. Quer dizer o quê? Que ele já está numa categoria acima. Quando você passa do terceiro para o quarto grau, você muda completamente a sua categoria de Bojá para Abaré, né? Você muda para Abaré Mirim. E o Abaré Mirim, ele já tem uma função semi-sacerdotal. Ele já tem uma função mais próxima da função de condução. Então, o Abaré Mirim, ele vai, a partir do momento que se tornou Abaré Mirim, ele vai trabalhar com o aconselhamento dos médiuns. Então, ele vai passar a aconselhar aqueles que o procuram. Não só o aconselhamento dos médiuns, né, perdão, mas de todos, né, dos assistentes, de quem procurar. Então, são os médiuns que nós chamamos de médium de consulta. Ele vai dar o passe? Vai. Tudo que um grau maior pode, tudo que um grau menor pode, o maior pode também. Então, ele vai dar o passe também, assim como o médium T vai, ele vai dar o passe, ele vai ajudar no passe, só que ele vai poder dar a consulta. O que vai mudar dele para o médium T é que o guia vai conversar com o assistente, vai aconselhar o assistente, vai realizar ali alguns trabalhos no intuito de auxiliar o assistente. Depois disso, nós vamos para o nosso quinto grau. O quinto grau é o grau de Abaré. O grau de Abaré ele é representado pela letra CT. CT de chefe de terreiro. Quer dizer que ele é o dirigente, o pai de santo? Não. Chefe de terreiro, dentro desse linguajar, dentro dessa cultura, dentro dessa prática doutrinária, ele é aquele cara que tem liberdade de atuação dentro do terreiro. Então ele, como CT, como chefe de terreiro, como Abaré, ele vai se movimentar com maior liberdade. Se ele precisar pegar vela, se ele precisar pegar alguma coisa para fazer algum trabalho específico para a pessoa que ali está, ele vai comandar os demais médiuns num trabalho específico. Então, se ele está ali fazendo um atendimento, ele está fazendo um aconselhamento, e ele percebe que é necessário convocar alguns médiuns para fazer um transporte, para cuidar daquela pessoa, para fazer um trabalho mais intenso, ele tem a liberdade de fazer essa convocação, de escolher os médiuns e iniciar a feitura daquele trabalho. Ele ganha uma liberdade de chefia, né? Ele ganha uma liberdade de condução. Então, ele não vai mandar no outro, né? Ele não é o cara que vai falar, eu sou Abaré, eu mando em você. Não, não é isso, tá? Mas ele é o cara que durante os trabalhos, né? E se ele ou o guia espiritual perceberem que precisa realizar um trabalho em benefício de uma pessoa que está ali, ou de um nome, de alguma coisa que levaram, ele tem total liberdade de ir até outros médios e dizer, olha, por favor, eu preciso da sua ajuda, vem aqui. Ele pode pedir para desincorporar, para incorporar outra linhagem, enfim, ele ganha ali total liberdade de atuação para que ele possa realizar o trabalho dele da melhor forma possível, o trabalho do terreiro, né? E aí nós vamos para o nosso sexto grau. O sexto grau é o grau de Abaré Guaçu. Abaré Guaçu. A letra que representa ele é SCCT. SCCT, que significa subcomandante-chefe de terreiro. Subcomandante-chefe de terreiro é aquele grau que é equiparado ao que muitas casas trazem como pai pequeno ou mãe pequena. Ele é um médium que ele já passou por todos os graus anteriores, então ele pode dar passe, ele pode fazer o aconselhamento, ele pode conduzir um trabalho mais complexo ali, convocando inclusive outros médiuns para auxiliar, e ele também tem condições mediúnicas, ele tem preparo suficiente para substituir o dirigente numa necessidade. Então, por exemplo, vamos supor que o dirigente da casa, o pai de santo, a mãe de santo, teve um problema ali, uma emergência, um problema de saúde, algum problema
que não pôde comparecer na gira, não vai poder nesse dia, o Abaré Guaçu, que é o subcomandante, chefe de terreiro, ele vai assumir a gira, vai assumir a frente da gira e vai tocar a gira normalmente ali, para que os trabalhos não parem. Os trabalhos não podem parar, os trabalhos não podem cessar. Esse grau, esse médium que chega nesse grau, ele vai auxiliar na condução da casa também. Então, se a sua casa tem muitos médiums, você pode subdividir ali em equipes ligadas diretamente aos seus Abaré-Guaçu, para que esses Abaré-Guaçu coordenem essas equipes, uma vez que eles estão ali equiparados ao chefe do terreiro. O sexto grau, o grau de Abaré-Guaçu, é o último grau que você vai atingir enquanto filho de uma casa. Para que você atinja o sétimo grau, você tem que abrir a sua casa, a sua filial, né? Alguns chamam de filial, outros chamam de simplesmente sua casa. Enfim, você tem que abrir o seu terreiro. Por quê? Porque o próximo grau é o grau Morubixaba. Morubixaba. Morubixaba é o chefe da aldeia, é o chefe da tribo, é o chefe do terreiro. Ele é representado pela letra CCT. CCT, comandante-chefe de terreiro. Ele é o comandante-chefe de terreiro, ele não é mais sub, ele é o líder máximo ali daquela casa, o comandante-chefe de terreiro, e recebe essa letra, recebe esse grau, sempre na mesma posição que os demais, né? E ele é quem coordena os trabalhos, é aquele que é conhecido como pai de santo, como mãe de santo. Eles coordenam, os Morubixabas coordenam um trabalho para que tudo aconteça como tem que acontecer. Ele é o responsável por fazer as firmezas de segurança, de proteção da casa, ele é responsável por orientar todos aqueles que estão abaixo dele, ele é responsável por tomar as decisões, tanto as decisões religiosas quanto administrativas, quando a gente fala do médium, né? Quando a gente fala do guia, são as decisões religiosas. Do médium, as decisões administrativas. Ele é responsável pela gestão de pessoas, pela gestão financeira. Ele é responsável por tudo. Ele é o dono do terreiro. É o chefe. Então, esse grau de Morubixaba, ele é exclusivo do chefe, né? Então, se você chega no grau de subcomandante-chefe de terreiro, que é o Abaré-Guaçu, e já tem condições de assumir o grau Morubixaba, esse grau ele não é dado a você. Você permanece como Abaré-Guaçu para o resto da sua vida, a não ser que você abra o seu terreiro. E aí, no momento que você abre o seu terreiro, você recebe então o seu grau de Morubixaba, se você já estiver aí apto a isso. Enfim, toda essa hierarquia ela tem a importância dentro das nossas práticas de organizar e categorizar os médios para que todos tenham o tratamento adequado de acordo com o seu grau evolutivo. Então, você dá a atenção aos médiuns I conforme eles necessitam, ou seja, você auxilia os médiuns I a incorporar, a se manter incorporado, a se manter firme. Aos médiuns T, você já sabe que não precisa auxiliar na incorporação, você precisa orientá-los com relação à passe, com relação aos trabalhos mais dinâmicos. Aos médiuns Abaré Mirim, eles já estão num outro grau, num grau de confiança da casa. Então você tem que orientá-los para um bom aconselhamento, para um bom preparo, para que eles possam agir de forma adequada ali durante a sua vida mediúnica. Já o médium Abaré, ele está ali num grau de movimentação energética, movimentação de pessoas, e você vai dar um outro tipo de atenção, uma outra orientação a eles. E os seus Abaré-Guaçu serão aquilo que nós chamamos de cúpula, né? Eles se tornam a cúpula do terreiro, ou seja, são aqueles que são de sua confiança extrema, que podem te auxiliar. Você sendo Morubixaba, você pode ser auxiliado por eles, pode ser aconselhado por eles. Eles literalmente formam a cúpula do terreiro, aqueles que vão auxiliar na gestão, para que você, Morubixaba, não fique sozinho nesse encargo. É interessante pensar o seguinte: na casa você chega ao máximo no grau Abaré-Guaçu.
E aí você abre a sua casa, você tem lá o seu terreiro, você se torna Morubixaba. Mas você continua frequentando a sua casa original. Você será um Morubixaba na sua casa original? Não. Na sua casa original, sempre que você estiver na casa do seu pai, na casa da sua mãe, você responderá pelo grau Abareguaçu, porque só tem um Morubixaba. A tribo só tem um chefe. E quando você está naquela tribo do seu pai, da sua mãe, o seu pai e a sua mãe são o chefe. E aí, quando você está na sua tribo, no seu terreiro, você é o Morubixaba. E quando seu pai vem, sua mãe vem no seu terreiro, eles também são Morubixaba. Por quê? O grau deles é mais elevado que o seu. Ele é o seu comandante-chefe, então você sempre o respeitará como comandante-chefe dentro da sua casa. E dentro da casa dele, você sempre será um filho. Então você, ao ir à casa da sua mãe e do seu pai, você reduz o seu grau para Abareguaçu e responde como Abareguaçu dentro da casa dele. Enfim, esses são os graus que utilizamos dentro da nossa casa, é os graus que eu utilizo dentro da minha linhagem, os graus que eu recebi do meu pai de santo. Eu coloquei para vocês o vídeo lá no comecinho, né? Coloquei o card do vídeo dele. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa tradição, sobre a nossa linhagem, manda sua pergunta, coloca sua pergunta aí nos comentários e se for algo que é permitido falar a respeito, eu vou abrir para você. Não esquece de se inscrever, de curtir, compartilhar esse vídeo com alguém, deixar seu comentário e visitar a gente aqui, ó, nas redes sociais, tá? A gente tem outros canais de comunicação, você pode entrar lá, falar conosco sempre que for preciso, sempre que for necessário. Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um grande abraço para você e axé.